Bom dia, pessoal. Estou aqui para dar continuidade ao nosso conteúdo e a gente vai falar de números binomiais, tudo bem? Então, o que são números binomiais? São todos números que a gente consegue escrever na forma de n sobre p, tá? Então, primeira coisa, a gente vai ter que usar parênteses, tudo bem? Então, a gente tem que usar o parênteses. E eu vou ter a seguinte situação, ó. A gente vai ter o parênteses e vai ter um número n sobre um número p. Não tem o traço de fração, porque não é uma fração, tá? Isso aqui é um binomial de n sobre p. Eu fiz até uma observaçãozinha aqui, ó. Não é uma fração, tá? Porém, o n a gente pode chamar de numerador e o p a gente pode chamar de denominador. Mas eu gosto de falar n sobre p, binomial de n sobre p, porque eu acho mais fácil, tá? Como que a gente calcula um binomial de n sobre p, certo? O binomial, pessoal, nada mais é do que uma combinação escrita de maneira diferente. Então, se eu tenho uma combinação de n elementos tomados p a p, isso é a mesma coisa do que falar que eu tenho um binomial de n sobre p. Então, número binomial é a mesma coisa que uma combinação. Então, vai ficar assim, ó, combinação de n sobre p é a mesma coisa que um binomial de n sobre p. E como que eu calculo? Ó, n fatorial, fórmula de combinação. N menos p fatorial e p fatorial, certo? Então, toda hora que eu quiser calcular um binomial, eu vou ter que utilizar essa formulinha da combinação. O que vocês precisam lembrar? Eu tenho alguma condição de existência quando a gente fala em combinação, tá? Então, a minha condição de existência é a seguinte, que tanto o n, quanto p, eles não podem ser negativos. Então, NP tem que ser não negativos. O que isso significa que NP não pode ser negativo, pessoal? Isso significa que o N e o P, eles têm que ser positivos. Não existe fatorial de número negativo, só existe fatorial de número positivo. Por isso que o n e o p tem que ser positivo, tá? Então, a mesma coisa vai acontecer com o número binomial. E o p, que é o que está aqui embaixo, que é o denominador, não pode ser maior do que o n. Então, o que vocês vão perceber também em número binomial? Que o de cima sempre é maior do que o de baixo. Isso é muito fácil de explicar, ó. Se o binomial é uma combinação, tem como eu combinar 3 pessoas para formar um grupo de 5? Não tem como, tá? Então, não existe uma combinação de 3 pessoas, sendo que eu quero formar um grupo que tem que ter 5 elementos. Por isso que na combinação e no binomial, tanto o n tem que ser maior do que o p, certo, pessoal? Agora, eu vou fazer alguns exemplos justamente para vocês entenderem como que calcula binomial. E dentro desses exemplos, eu já vou colocar algumas condições, algumas características que eu tenho em binomial, que vai ficar mais rápido o cálculo. Meu primeiro exemplo, eu quero calcular o binomial de 6 sobre 2, tá? Então, eu quero calcular o binomial de 6 sobre 2. Usando a formulinha, ó, 6 fatorial, 6 menos 2 fatorial e 2 fatorial. Só que quanto vale 6 menos 2 fatorial? 4. Então, vai ficar 6 fatorial, 4 fatorial e 2 fatorial, certo? Agora, a gente só vai desenvolver para poder calcular. O 6 fatorial vai chegar no 4. Então, vai ficar 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, dividido por 4 fatorial, 2 vezes 1. Vou cancelar o 4 fatorial com 4 fatorial. 6 vezes 5, 30. 30 dividido por 2, 15. Então, quanto vale o número binomial de 6 sobre 2? 6 por 2, 15. Certo, pessoal? Então, cálculo de binomial nada mais é do que fazer uma combinação, tá? Agora eu quero calcular o binomial de 10 sobre 0, tá? Binomial de 10 sobre 0. Então, formulinha: 10 fatorial, 10 menos 0 fatorial e 0 fatorial. Só que quanto é 10 menos 0? É 10. Então, eu vou ficar com 10 fatorial dividido por 10 fatorial e 0 fatorial.
Vou cancelar o 10 fatorial com 10 fatorial. 0 fatorial vale 1. 1 sobre 1 dá 1. Daí, pessoal, eu já tenho a minha primeira consequência aqui. Eu já tenho uma primeira regrinha que eu vou precisar lembrar. Toda vez que eu tenho um binomial de qualquer número por 0, o resultado vai ser sempre 1. Então, tá a minha primeira consequência aqui, ó. Qualquer valor de n e 0 no denominador, o meu resultado sempre vai ser 1. Então, binomial de 1999 sobre 0. Não preciso nem perder tempo fazendo tudo isso aqui. O resultado vai ser quanto? Vai ser 1, tá? O item C, eu quero calcular o binomial de 6 sobre 1. Então, usando a fórmula, vamos lá. 6 fatorial dividido por 6 menos 1 fatorial e 1 fatorial. Só que quanto que é 6 menos 1? 5. Então, eu tenho 6 fatorial dividido por 5 fatorial e 1 fatorial. O 6 vai chegar no 5, ó. 6 vezes 5 fatorial dividido por 5 fatorial vezes 1. Cancelo 5 fatorial com 5 fatorial, fica 6 dividido por 1, que é 6. Agora eu já tenho a minha segunda consequência de binomial, certo? A minha segunda regrinha. Toda vez que eu tenho um número qualquer aqui, n, e o denominador vale 1, ó, aqui era 6, denominador 1. Quanto que deu o resultado? 6, dá o próprio valor n. Então, toda vez que eu tenho binomial de n, qualquer número n, sobre 1, o resultado vai ser o próprio n. Então, a segunda consequência, certo? Vamos para o item D. Eu quero calcular o binomial de 5 sobre 5, tá? Então, para a formulinha, 5 fatorial sobre 5 menos 5 fatorial, que é o n menos p, e o p fatorial, que é 5. Fazendo os cálculos, eu vou ficar com 5 fatorial, 0 fatorial e 5 fatorial. O que eu consigo fazer? Ó, cancelar o 5 fatorial com 5 fatorial. Lembra que 0 fatorial vale 1. Então, eu vou ficar com 1 sobre 1, que é 1. Portanto, eu tenho a minha terceira consequência. Toda vez que eu quero calcular o binomial de um número sobre ele mesmo, 5 sobre 5, 10 sobre 10, 15 sobre 15, 1000 sobre 1000, o resultado vai ser sempre 1. Portanto, aqui está a minha consequência, ó. Qualquer que seja o número n, binomial de n por n, o resultado sempre vai ser 1. Lembrando, pessoal, da condição de existência, o n tem que ser positivo para ter esse resultado, não existe negativo, tá? Item E, eu quero o binomial de 15 sobre 14. Então, eu quero descobrir quanto vale o número binomial de 15 sobre 14. Então, pela formulinha, ó, 15 fatorial, 15 menos 14 fatorial e 14 fatorial. Fazendo os cálculos, vai ficar isso aqui, ó, 15 fatorial, 15 menos 14 é 1 e 14 fatorial. Daí eu tenho a seguinte situação, pessoal, o 15 vai chegar no 14, ó. 15 vezes 14 fatorial, dividido por 1 vezes 14 fatorial. Cancelo 14 fatorial com 14 fatorial, vai ficar 15 sobre 1. E 15 sobre 1 é 15. Bom, eu já tenho agora a minha quarta consequência. Essa aqui eu acho que é um pouquinho mais chata de enxergar. Não tão simples quanto as outras, tá bom? Então, vamos pensar nessa quarta consequência, ó. Aqui em cima era 14, era 15. Embaixo é 14. Você concorda que eu tenho um número e o seu antecessor? Então, o numerador e o denominador é o antecessor. Então, o numerador e o denominador é o antecessor. Então, a minha consequência fica assim, ó. Um número n e o denominador é um número que vem antes, é o n menos 1. Então, o binomial de um número pelo seu antecessor
é sempre o próprio número. Então, binomial de 15 sobre 14 é 15. Binomial de 1000 sobre 999 é 1000. Binomial de 78 sobre 77 é 78. É o próprio número. Bom, as consequências de binomial estão aqui. Fiz um quadrinho para vocês, ó, para lembrar das consequências de binomial. Que a partir de agora, apareceu algum tipo desse de consequência, eu já calculo direto. Eu não vou escrever a formulinha para vocês, tá? Então, lembrando aqui no resuminho, ó, binomial de n sobre 0, qualquer número sobre 0 é sempre 1. Qualquer número sobre 1 é sempre o próprio número. Um número sobre ele mesmo é sempre 1. E um número sobre o seu antecessor é sempre o próprio número. Certo, pessoal? Nossa, como eu falo certo, né? Então, vamos para o próximo, ó. Propriedade dos binomiais. Isso aqui vai facilitar a nossa vida quando a gente for fazer o triângulo de Pascal, que é a próxima aula, tá? Então, eu quero calcular o binomial de 8 sobre 2 e eu quero calcular o binomial de 8 sobre 6. Então, vamos começar com o seguinte, ó. Vou calcular o binomial de 8 sobre 2. Vou colocar na formulinha 8 fatorial, 8 menos 2 fatorial e 2 fatorial. Só que quanto que é 8 menos 2 aqui, pessoal? É 6. Então, minha formulinha vai ficar o seguinte, ó. 8 fatorial dividido por 6 fatorial e 2 fatorial. Vou desenvolver. O 8 vai chegar no 6. Vou cancelar o 6 fatorial com 6 fatorial e vou calcular. 8 vezes 7, 56. 56 dividido por 2, 28. Então, quanto que vale o número binomial 8 sobre 2? 28. Agora, eu vou calcular o binomial de 8 sobre 6. 8 fatorial, olha a formulinha. 8 menos 6 fatorial e 6 fatorial, certo? Só que eu tenho a seguinte situação, ó. Quando eu calculo aqui, ó, 8 fatorial, 8 menos 6, 2 fatorial e 6 fatorial. Vocês concordam que eles são iguaizinhos, ó? Só mudou a ordem aqui. Só que a ordem, pessoal, não importa. 6 fatorial vezes 2 fatorial é a mesma coisa que 2 fatorial vezes 6 fatorial. Então, esses dois binomiais são iguais. Então, eu preciso fazer esse desenvolvimento aqui? Não. Eu já descubro que o meu resultado aqui embaixo vai ser quanto? 28, certo? Então, aqui eu tenho uma propriedade de binomial. Ó, 8 sobre 2 e 8 sobre 6. A gente fala que esses dois binomiais são números binomiais complementares. E como eu percebo que os dois binomiais são complementares? Olha aqui para mim, ó. Como que eu percebo que os dois binomiais são complementares? 8 sobre 2 e 8 sobre 6. Se eu pegar os denominadores 2 e o outro denominador 6, quanto é 2 mais 6, pessoal? 8. Então, como que eu sei que eu tenho binomiais complementares? Ó, eu pego o denominador 2 e denominador 6. Se eu somar esses denominadores, 2 mais 6 vai dar 8, que é o valor do numerador. Então, toda vez que acontecer isso, a gente tem binomiais complementares. Tudo bem? Então, quando a gente fala em binomiais complementares, vocês concordam que eles são iguais? Ó, 28 igual a 28. Então, toda vez que eu tenho dois binomiais complementares, eles têm os mesmos resultados. Então, pensando nisso, a gente vai perguntar, eu vou fazer a seguinte pergunta para vocês. Quando dois números binomiais são iguais, tá? E eu vou ter duas situações para dois binomiais serem iguais, ó. N sobre P igual a N sobre Q. Quando esses dois binomiais são iguais, eu vou ter duas situações, a primeira e a segunda. Na primeira situação, gente, é aquela bobinha, quando eles são iguais mesmo. Então, quando P é igual a Q. Então, 8 sobre 2 é igual a 8 sobre 2, porque o P e o Q valem 2.
A outra situação que eles são iguais é quando eles são complementares. Então, se eu somar o P com o Q e dar o valor de N, P mais Q igual a N. Então, quando eles são complementares. Então, quando que eu tenho, pessoal, exatamente dois binomiais, deixa eu mudar a cor aqui, deixa eu pôr um verdinho. Quando eu tenho dois binomiais iguais, quando eles são iguais, então o P é igual ao Q, ou quando eles são complementares, o P mais o Q é igual ao N. Certo, pessoal? Bom, continuar, eu falei, não vou mais falar certo e não paro. Continuando, ainda em binomiais, a gente vai ter a relação de Stiefel, tá? Então, essa relação de Stiefel, ela vai existir quando, ó? Quando eu tenho uma soma de binomiais. Então, vamos lá, ó. Deixa eu pegar meu marca-texto. Eu tenho uma soma de binomiais, tá? Então, eu vou mostrar para vocês e vou provar para vocês que a relação de Stiefel é verdadeira e depois eu mostro a formulinha para vocês. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular o binomial de 5, 3, tá? 5 sobre 3. Então, vamos usar a formulinha, ó. O binomial de 5 sobre 3 é 5 fatorial, 5 menos 3, 2 fatorial e 3 fatorial. Desenvolvendo, o 5 chega no 3, cancelando o 3 com o 3, eu vou ficar com 5 vezes 4, 20, 20 dividido por 2, 10. Então, quanto vale o binomial de 5 sobre 3? 10. Agora eu vou calcular o binomial de 5 sobre 4. Vou lembrar lá da consequência, ó. Todo binomial de um número pelo seu antecessor é sempre o próprio número. Então, eu não precisei desenvolver. Todo binomial de um número pelo seu antecessor é sempre o próprio número. Então, eu já descobri que o binomial de 5 sobre 4 é 5. E agora eu vou calcular o binomial de 6 sobre 4. Tá aqui, ó. Binomial de 6 sobre 4 é 6 fatorial. 6 menos 4, 2 fatorial e 4 fatorial. O 6 vai chegar no 4, para que eu possa cancelar o 4 fatorial com 4 fatorial. 6 vezes 5 é 30, 30 dividido por 2 dá 15. Então, eu descobri que o binomial de 6, 4 é 15. O binomial de 5 e 3 é 10. O binomial de 5, 4 é 5. O binomial de 6, 4 é 15. Então, eu tenho a seguinte situação. 10 mais 5, 15. Então, essa relação é verdadeira. Se essa relação aqui em cima é verdadeira, ó, provei para vocês fazendo os cálculos aqui embaixo, tá? Essa relação aqui em cima, ela é verdadeira, provei para vocês fazendo os cálculos, porque essa relação, ela tem um nome, é a relação de Stiefel. Então, vamos entender com número, para depois eu jogar a letra para vocês, tá? Quando que existe a relação de Stiefel? Então, a relação de Stiefel, ela vai existir se a gente tem uma soma. Então, só vai existir para soma. Tem que ser uma soma de dois binomiais. O que vocês têm que perceber de característica? Ó, o numerador dos dois é igual. Então, nos dois, o numerador vale 5. E o denominador dos dois, ó, eu tenho 3, 4. São números sucessivos, um depois do outro, tá? É um número e o seu sucessor. Então, se aqui fosse 2, aqui teria que ser 3. Se aqui é 3, aqui tem que ser 4. Se aqui é 4, aqui tem que ser 5, tá? Então, tem que ser números, um número e depois o seu sucessor. Então, o que a gente vai perceber no resultado agora? Que é a verdadeira, que a relação é verdadeira. Ó, 5, 5, o meu numerador ficou um maior, vira 6. E o meu denominador continua o último aqui, que é o sucessor, fica 4. Então, a gente vai ter a relação de Stiefel. Olha que bonitinha. Agora explicando com letra.
Então, o que eu expliquei aqui com número, eu vou pensar aqui com letra. N e N são iguais. Lembrando, ó, não marquei, tem que ser a soma, tá? Então, a gente vai ter a seguinte situação, ó. A gente tem que ter a soma, tudo bem? Soma, ó, tá aqui a soma. Os dois de cima, pessoal, são iguais. Então, eu tenho N e N. Os dois denominadores são sucessor, um depois do outro. Esse primeiro é o P, esse segundo é o P mais 1, tá? Então, toda vez que eu tenho uma soma, os dois de cima iguais e os dois de baixo são sucessores, eu não preciso calcular esse para poder somar. É só aplicar a relação de Stiefel. Como que fica o meu resultado? O de cima ganha 1, então, se era N, vai ficar N mais 1. E o de baixo mantém o denominador maior, tá? Mantém o denominador do sucessor, mantém o P mais 1. Essa é a relação de Stiefel, tudo bem? Então, a gente tem a teoria aqui, pessoal, de números binomiais. Então, eu expliquei para vocês o que é um número binomial, passei para vocês 4 consequências, a igualdade de binomiais e a relação de Stiefel. O próximo vídeo, eu estou resolvendo o exercício da apostila, tudo bem? Com vocês ao vivo, com vocês ao vivo não, com vocês no vídeo, resolvendo na lousa os exercícios. Certo, pessoal? A gente se vê, então, no horário do plantão aí, para a gente tirar dúvidas e eu vou fazer mais alguns exercícios ao vivo. Beijão e até mais.